aqui para mim, quantas vezes você já levantou as seguintes indagações: por que eu trabalho tanto e eu tô sempre sem dinheiro? Ou então assim, por que o fulano, o coleguinha ali que ganha o mesmo tanto que eu, ele não fica ali contando os dias pro vale, os dias pro pagamento? Por que ele consegue viver aqui financeiramente mais tranquilo do que eu? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a grande sacada que ninguém ensina, nem mesmo nas escolas, nem nas faculdades. Por quê? O que ensinam a gente é que nós devemos estudar, tirar boas notas para que futuramente nós sejamos capazes de entrar em uma boa empresa, em passar em um concurso público, para nós trabalharmos aqui por um longo tempo e ao final aqui conseguir aposentar-se. Isso tudo aqui resume-se em quê? Formar-se para trabalhar por dinheiro, porque quanto mais dinheiro você for capaz de ganhar, mais coisas você poderá adquirir. Só que aqui um detalhe, tá? A ascensão financeira, ela não é adquirida exclusivamente por quem tem um diploma. Se fosse assim, nós não teríamos tantos trabalhadores sem ensino superior, sendo grandes empreendedores. Muitas pessoas aqui sem o ensino médio completo ou ensino primário completo, possuindo aqui vários imóveis que colocam grana no bolso dela todo santo mês, tendo aqui um bom dinheiro reservado. Assim, eu tenho um exemplo de como o diploma por si só não garante nada. Se você não conhece a história do Wilson Matheus, já se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, porque nós teremos um vídeo muito bacana sobre grandes empreendedores que ergueram o seu império aqui do nada. E ele, a história do Wilson Matheus, estará neste vídeo. Então aqui um spoiler muito breve. Ele é um empreendedor brasileiro, fundador do Grupo Matheus. Esse grupo ele é muito forte lá no norte e no nordeste. E o Wilson, ele possui aqui o ensino primário incompleto. E a fortuna desse cara está estimada em 2,1 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Então aqui, qual é a magia? Qual é o segredo por trás do Wilson? Ou então por trás do seu tio ou sua tia que estão aí financeiramente tranquilos? É esse o mistério que nós vamos conhecer. Então aqui, ó, esclarecendo, primeiramente aqui, eu não sou contra o ensino superior, muito pelo contrário, tá? O ambiente, né, de ensino superior, ele acrescenta muito na vida das pessoas. Por quê? Porque você tem contato ali com professores, você tem contato com alunos que têm aqui o mesmo objetivo que você. Só que isso, o diploma, né, por si só, não garante nada a ninguém, não garante aqui o sucesso financeiro a ninguém. E assim, o que não é dito, né, o que não é ensinado em faculdades, na escola, é como fazer o dinheiro que você terá trabalhe por você, como gerar renda sem que você precise trabalhar mais para isso. Isso nunca é comentado em nenhum modelo de ensino. E tem uma frase aqui do Warren Buffett que ela é precisa: se você não aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você, você trabalhará pelo dinheiro a vida toda. E é o que mais vemos, tá? São pessoas de todas as classes sociais, tá? Isso não acontece somente com quem tem aqui a renda baixa. Acontece muito com pessoas que têm aqui uma alta renda mensal. Elas estarem presas à roda dos ratos, que funciona assim: a pessoa, ela trabalha para ter dinheiro, para conseguir pagar as dívidas, pagou as dívidas, elas gastam outra vez e aí precisam trabalhar mais para ter mais dinheiro para pagar as novas dívidas. E isso aqui, ela fica nesse looping infinito, né? Mas aí a pessoa vem: ah, mas o dinheiro foi feito para ser gasto, né? O dinheiro foi feito para ser utilizado. Como é que eu vou viver aqui sem gastar? A ideia não é fazer você parar de gastar, mas sim você gastar bem o seu dinheiro. Alinhado a isso, fazer com que o gasto positivo, o gasto inteligente, ele seja escalado aqui 24/7 para trabalhar para você. Essa é a ideia. Ao invés de você gastar
mal e ter que trabalhar sempre aqui para pagar pelos gastos negativos, vamos trabalhar aqui em como gastar bem e treinar aqui um colaborador para gerar renda a você enquanto você não precisa fazer mais nada. E como que isso é possível? Porque parece até magia, né? Como que isso é possível? Adquirindo ativos. Esse é o segredo, assim, e não tão ultra segredo, né? De quem tem dinheiro. Acumular a maior quantidade de ativos. Mas assim, o que é ativo? Vamos lá. Ativos são bens que você adquire e que colocam dinheiro no seu bolso. Ok? Então são assim, imóveis que você compra para alugar, rendimentos que você recebe de fundos imobiliários, ações, lucros de pequenos negócios, né? Aí você pode me perguntar, como assim, Roseli, lucros de pequenos negócios? Porque se eu monto alguma coisa, eu preciso trabalhar? Não. Tem pessoas que compram carros aqui em leilões e elas alugam esses carros para outras pessoas trabalharem com entregas tipo Lalamove e tantos outros, Uber e afins. A grana, ela cai na conta da pessoa sem que ela precise trabalhar mais para isso. Esse é só um exemplo, tá? Então aqui, esse é o verdadeiro e único meio, a construção de ativos, de fazer qualquer pessoa ser financeiramente autossuficiente. Então é o que os milionários fazem e que na verdade aqui a riqueza de uma pessoa, ela é medida pela quantidade de bens, de ativos que ela possui, não pelo carro que ela dirige, ou o celular que ela usa, ou a casa em que ela mora. E por que eu digo isso? Porque, assim, muitas pessoas, na maioria, independente aqui da renda que ela ganha mensalmente, elas concentram os seus gastos unicamente no acúmulo de passivos. E o que são esses passivos? Ao contrário dos ativos, né, que ativos são bens que você adquire, que colocam dinheiro no seu bolso, os passivos, por sua vez, são o quê? São bens que você adquire, só que eles tiram dinheiro do seu bolso. Quando você compra um carro para uso, ao fazer isso, você já desembolsa aqui uma grana no ato ou então você assume o financiamento aqui um pouco longo. E junto com essa grana que você já desembolsa aqui, você já assume futuras despesas. Com o quê? Com IPVA, com seguro, com manutenção, com combustível. Em nenhum momento aqui tem dinheiro entrando na sua conta, só sai. Um carro mais caro, ele tem os custos mais altos. Um carro baratinho, ele tem os custos menores, porém, assim, tem custo, tá? Outra coisa aqui, eu não vou entrar na discussão sobre casa própria é ativo ou passivo, tá? Eu só vou levantar que uma casa própria, ela tem custos, né? Ela tira dinheiro do seu bolso. Com o quê? Com IPTU, com seguro residencial, com reformas. O grande problema aqui, e não é só Brasil, tá? É geral. A maioria esmagadora da população mundial, elas são pessoas acumuladoras de passivos. Só no Brasil aqui os dados evidenciam de 76 a 78% da população brasileira está endividada. De 10 pessoas aí, 7, 8 na verdade, estão endividadas. E de 30 a 43% estão inadimplentes. Isso quer dizer que já perderam aqui a capacidade de pagar as suas dívidas. E isso diz o quê? Que o acúmulo de passivos está aqui, ó, gritando. Então assim, é claro que na nossa vida nós vamos adquirir passivos. É óbvio, né? Só que esses passivos, eles precisam ser adquiridos de forma inteligente. E junto aos passivos, adquirir ativos para que, em um futuro, a renda gerada por esses ativos, né, cubram os seus custos e que você não precise trabalhar por dinheiro o resto da sua vida. Então aqui nós acabamos de falar sobre a importância dos ativos, né, do acúmulo de ativos para que você seja financeiramente autossuficiente. A questão da vez é como começar a acumular ativos. Eu preciso de muito dinheiro porque assim eu ganho pouco. Isso é possível para mim? Será que eu consigo? E eu digo que independente do quanto você ganhe hoje, da sua escolaridade, da quantidade de dívidas que você tenha hoje, você é
capaz de começar a comprar ativos que irão colocar dinheiro no seu bolso e que irá tirar o peso futuramente de ter que trabalhar por dinheiro. Eu e meu pai somos exemplos de que é possível sair da lama, tá, do buracão, e começar a respirar aqui com tranquilidade, tá? A minha história eu deixo para depois, então assim, eu vou resumir aqui a história do meu pai. Minha avó faleceu quando meu pai tinha 8 anos, né? Meu pai tinha 8 irmãos. Então, quando isso aconteceu, os filhos foram divididos e espalhados para morar com outras famílias. O que eu quero deixar claro aqui é que as coisas foram bem desfavoráveis para ele. Então, assim, meu pai começou a trabalhar super cedo, né? Ele não tem o ensino primário completo, mas ele sabia que colecionar escrituras de imóveis era o que ele precisava fazer para não ter novamente a vida braba que ele teve, né? Então, assim, claro que, né, até o meu pai colocar em prática o pensamento dele, ele fez algumas cacas antes, né? Ele empreendeu, ele ganhou muito dinheiro, ele perdeu muito dinheiro, ele teve muitas dívidas, ele faliu e depois disso ele começou a trabalhar aqui de forma autônoma e ele faz isso até hoje, tá? Aos 70 anos. Por precisão? Não. Por opção. Porque ele tem renda hoje que vem aqui, que entra na conta dele por meio dos ativos que ele adquiriu aqui ao longo da jornada, tá? Meu pai precisou de ensino superior? Não. Ele precisou ser herdeiro? Não. Precisou ganhar muito? Não, porque ele só começou a ter algo, tá? Depois que ele faliu. Então, se o meu pai, com todas as adversidades que a vida colocou ali no caminho dele, conseguiu, me diz por que você não conseguiria. E assim, eu me arrisco a dizer que para você hoje em dia tá muito mais fácil, porque hoje você tem mais informação sobre o que fazer, como fazer, o que comprar. Tem todo aqui um planejamento, né? Voltado para buscar entregar aqui a você o quanto você deseja de renda lá no futuro. Você tem vídeos como esse e tantos outros aqui. E além das informações, você tem opções muito mais acessíveis e simples de ativos que você pode adquirir hoje. Na época do meu pai, investir em títulos do Tesouro, CDB, ações, investir nesse tipo de ativos era impossível. Além de ser inacessível a quem não tinha aqui um bom patrimônio, eu não tô falando de patrimônio aqui de 100 mil reais, não. Tô falando de patrimônio aqui na casa de milhões, tá? Meu pai não tinha a menor noção do que era ações, porque naquela época também não tinha Tesouro Direto, não tinha CDB, tá? Agora sim, hoje, o que você pode fazer? Você pode comprar imóveis? Pode. Assim como meu pai, você pode comprar imóveis, né, que irão colocar dinheiro no seu bolso todos os meses enquanto o imóvel estiver ocupado, né? Só que pensando assim em você, e assim como eu quando comecei, que não tem, né, e eu acho, muito dinheiro para comprar um imóvel. Então assim, quais são as opções de ativos que você pode começar a ter pensando aqui em fazer o dinheiro trabalhar por você enquanto você dorme aí lindíssimo, né? A acessibilidade a vários ativos aqui do mercado financeiro facilita muito isso a você, assim como facilitou a mim. Você pode montar aqui uma carteira de ativos com ações de empresas, com fundos imobiliários, com títulos do governo, com criptomoedas, e mês a mês, você gastando aqui de forma inteligente, né? Porque nós precisamos gastar, é claro, só que de forma bacana, e regando aqui a plantação dos seus ativos, você estará caminhando bonitinho aqui para que cada vez mais esteja próximo o dia em que o trabalhar seja visto aqui por você como sou útil, sou produtivo, e deixar aqui de ser encarado como uma obrigação louca e chata, porque você precisa de dinheiro para pagar as suas contas. Porque assim, o que faz o trabalho ser visto como chato não é o trabalho em si. É claro que tem algumas empresas aí que não são exemplos, né? Mas assim, o que desanima
as pessoas que as fazem ir trabalhar aqui na força do ódio e com aquela vontade de ir embora, assim que coloca o pé na empresa, é trabalhar todo um mês e no final você não vê a cor do dinheiro, você não tem R$1 na sua conta. É você trabalhar todos os meses e ter que ficar aqui rezando para o gás não acabar, para a resistência não queimar. E isso acontece não é porque você ganha pouco, mas porque você gasta mal. Gastar mal deixa você frustrado, porque você tá sempre duro no final do mês, né? E eu sei que isso é chato, e como é chato, mas é uma fase e pode ter certeza, ela passa, tá? E quem está aqui nesse looping, né, de ter que trabalhar para ter dinheiro, para poder pagar as contas, e pagou as contas, né? Você precisa fazer novas e ter que trabalhar de novo para pagar essas novas contas. A primeira coisa que você precisa fazer é organizar a casa, tá bom? E como que você faz isso? Simples. Primeira coisa aqui, identificando todos os seus gastos. Porque todos os seus gastos são o quê? São passivos sendo acumulados. E um dos pilares aqui de gastar bem, tá? É respondido aqui por uma perguntinha simples. O que eu gosto de gastar dinheiro? Onde eu gasto dinheiro e eu fico feliz? Pode parecer aqui uma perguntinha besta, né? Mas quando você vir onde o seu dinheiro vai todo santo mês, você vai perceber que os seus gastos absurdos aqui com o delivery não te deixam tão feliz. Que você pode gastar muito menos comendo aqui muito melhor. Que os seus gastos com algumas compras toscas aqui não é tão legal assim. Quando você fizer esse levantamento, eu tenho certeza, você vai ficar chocado com o quanto você gasta mal o seu dinheiro e que você pode ter e fazer muitas coisas legais que você achava que você não podia fazer porque você tinha na sua cabeça que você ganhava pouco, né? E ainda você será capaz de comprar aqui a sua futura autossuficiência financeira. É como eu disse, não é parar de gastar, mas sim você gastar bem. É a trilha básica que eu segui para sair aqui das minhas dívidas de mais de R$100.000. É gastar bem e investir melhor o meu dinheiro. Quando eu organizei a casa, quando eu defini aqui o que me deixava satisfeita, onde eu colocava meu dinheiro aqui, eu não ficava chateada. Identifiquei lá os gastos excessivos, somente em passivos, né? E passivos que além de tirar o dinheiro do meu bolso, me deixava chateada. Eu já vi aqui uma luz. Então, quando eu cortei esses gastos negativos, coloquei todas as minhas dívidas em ordem a ser quitada, eu finalmente consegui aqui gastar bem o meu dinheiro. E isso aconteceu há uns 4, 5 anos. E hoje, nada do que eu tenho aqui em casa, eu olho e penso assim, poxa, mas por que eu comprei isso, né? Nada do que eu compro fica num canto ali parado, juntando poeira. Além disso, hoje eu tenho um patrimônio em ativos que está sendo aqui construído com o objetivo de em um futuro, e esse futuro ele já tem uma data, os rendimentos dos meus ativos irão pagar todos os custos dos meus passivos, né? E assim, é claro que até eu pensar dessa forma, assim como meu pai, eu bati muito a cabeça, eu perdi muito dinheiro, mas eu consegui reverter o jogo, né? Não foi de uma hora para outra, tem um processo, tá? E a mentalidade aqui, somada ao hábito, é o que vai tirar você daqui e te jogar lá para cima. Não tem erro, tá? Você precisa aqui de uma mentalidade de consumo enxuta, sem exageros, tá? Sem querer mostrar o que você tem para quem nem liga para você. Alinhada aqui com o hábito de poupar para comprar ativos com o objetivo de fazer o dinheiro trabalhar por você. É isso. Ponto. Isso aqui nenhuma graduação irá passar a você, irá dizer que o que importa é você seguir esse balanço de caixa simples, coluna de passivos muito menores do que as suas colunas de ativos, e que se você não fizer isso, tá? Independente aqui, não importa o quanto você ganha, seja 3 mil, 20 mil, 70 mil, você sempre irá trabalhar por dinheiro. Então aqui, colega, assim, eu fui o mais direta que eu pude, porque eu quero que você absorva facilmente a importância
importância de você ter muitos ativos ao invés de você focar somente na construção, no acúmulo, na verdade, de passivos. Que renda e escolaridade não são fatores limitantes para você e que, para início imediato, uma simples identificação, e uma listagem aqui dos seus gastos negativos, você já consegue reverter os seus gastos ruins para gastos positivos e além aqui também de conseguir começar a cultivar o crescimento dos seus ativos. Bom, colega, eu fico por aqui lembrando você que se você não se inscreveu aqui no canal, vai lá, se inscreva e seja super bem-vindo, super bem-vinda. Não esquece de colocar o seu super like nesse vídeo, porque ele é muito importante para nós aqui no canal, porque é com o seu like que o YouTube entende a relevância desse conteúdo e manda aí para mais pessoas que precisam conhecer a importância do acúmulo de ativos na vida delas, para que em um futuro elas possam parar de trabalhar por dinheiro e aprenda aqui a fazer o dinheiro trabalhar por elas. Então, te vejo na próxima, até mais.